Olá, olá, seja bem-vindo a essa aula. O nosso objetivo aqui é entender esse código do DHT22, é um sensor que mede temperatura e umidade, está disponibilizando essas informações na plataforma da Fruit.io. Então, nosso objetivo é entender esse código. A gente começa aqui com o nosso cabeçalho comentado, os dados para você fazer a conexão com a plataforma. Nessa primeira parte, dados que você pega direto na plataforma da Fruit. E aqui são dados que você precisa inserir do seu roteador. A instrução que manda lá para a biblioteca é o que você digitou nessas 4 informações. Antes disso, né, tem aqui a questão de inclusão da biblioteca. Então você precisa colocar essa linha aqui para incluir a biblioteca nesse código. Porque imagina, tem 100, 200 bibliotecas instaladas aqui na IDE. Se você ficar incluindo todas, se fosse por padrão, todas estarem inclusas, o código ia ficar pesadíssimo. Então não precisa. Então, já que não precisa, para esse efeito de pesado, né, ia ocupar muita memória, então a gente tem que incluir conforme vai usando. Mapeamento de hardware. Então o DHT PIN é o número 12 do GPIO 12, significa que é o D6, tá? É o D6 da Node MCU. A gente está incluindo a biblioteca também do DHT, definindo esse DHT type. A gente está falando que o tipo é o DHT22, porque tem outros tipos na mesma biblioteca. E esse daqui também é uma instrução da própria biblioteca, no qual a gente fala qual pino e qual tipo o DHT está usando. Então, isso daqui são características, né, códigos aí que a própria biblioteca nos ensina a usar. Feeds, então a gente está trabalhando com 2 feeds na plataforma da Fruit.io, temperatura e umidade. Então, são necessários 2 feeds aí porque a gente está publicando 2 informações. 2 variáveis globais do tipo float, para armazenar o valor atual lido, né, tanto da temperatura quanto a umidade, estão começando a sendo atribuído o valor 0 para essas variáveis. Essa sacada aqui, ó, é uma programação, é difícil falar avançada, mas é uma técnica legal que você não precisa ficar colocando delay no seu código. Vou explicar ela mais adiante, mas são 2 variáveis do tipo unsigned int, então inteira sem sinal. A primeira eu chamei de previous millis, recebeu o valor 0, e essa intervalo, né, então esse intervalo aqui, você vai colocar a cada quantos milissegundos você quer que uma função rode. Então aqui, ó, até coloquei no comentário, ó, intervalo de tempo para publicação das variáveis temperatura e umidade. Sugestão, alterar para 30.000, que significa 30 segundos, vistos que são variáveis lentas. Mas o importante é verificar a realidade da sua necessidade do projeto. Para o meu projeto, quando eu fiz, 30 segundos estava ótimo. Para a gente aqui na nossa aula não ficar esperando, coloquei 5 segundos. Mas no final, que vale a sua aplicação, tá? Dentro do setup aqui, a gente está inicializando a serial com velocidade de 115.200. Tem uma função nova, que é dht.begin. A gente está falando para iniciar aí a função do DHT. De novo, aquele padrãozinho de aguardar a serial começar, conectando com a plataforma, ele fica pingando o pontinho a cada 500 milissegundos, até que de fato conecta e mostra o status de conectado. Então aqui a gente está no loop, que tem 2 funções. Uma da própria biblioteca, que a gente já viu algumas vezes, que ela é necessária para manter o nosso cliente conectado e processar, na verdade, os dados recebidos. E essa aqui é uma função nova, né? Então, ao invés de eu pôr um delay aqui e ficar publicando a cada 5 segundos ou 30 segundos que seja, essa função ela é bem bacana. Ela dá um aspecto de sistema operacional, tá? Então vamos descer aqui, ó, e ver o que está dentro dessa função, tempo publicação. Só para você entender, então ele está aqui no loop, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Comentário ele ignora, não passa pelo comentário, nem entra no código ali quando é compilado para o ESP. Vem no run, então chamada da biblioteca. Trata o que precisa da biblioteca e vem para cá automaticamente. Quando fala vem para cá, é como se ele fizesse um gancho e viesse aqui, ó, nessa função inteira. Falando um pouco mais de programação, é isso que acontece. E o que esse void, nessa função tempo publicação faz? Então ele testa aqui, ó, se millis é uma função da própria IDE que ele verifica há quanto tempo o Arduino, ou o ESP no nosso caso, está ligado e está rodando. Então ele fica acrescentando esse tempo em milissegundos. Menos
o valor anterior de milhas, que a gente começou com 0, né? Se essa conta for maior ou igual ao intervalo a gente colocou 5.000, lembra do valor de 5.000? Se isso for maior ou igual ao intervalo, ele executa o que está aqui dentro. Então vamos pensar no primeiro instante 0, né? Milhas vale 0, 0 menos 0 não é maior, né? Então não é maior que 5.000. Aí da próxima vez, vamos dizer que ele demorou 200 milissegundos para chegar aqui de novo. 200 menos 0 não é maior que 5.000. Vai fazendo esse teste até que 5.000 menos 0 seja maior ou igual a 5.000. Aí ele executa o que está aqui dentro. Pode parecer um pouquinho mais complicado, mas é um recurso muito bom para a gente usar nas nossas programações para evitar delay, principalmente quando a gente quer que algo execute a cada intervalo de tempo. Então, uma vez que ele entrou nesse if, ele já equipara aqui, ó, previous milhas anterior, recebe milhas. Para quê? Para ele, de novo, da próxima vez que passar por esse C, ficar esperando esse intervalo de tempo. Então aqui, umidade atual, a variável, recebe essa instrução aqui, ó. Então essa é a sintaxe para a gente ler a umidade do DHT. Então armazena esse valor dentro da variável. Faz a mesma coisa para a temperatura. Então recebe dht.read temperatura, função também para ir lá no DHT e ler o valor atual e armazenar nessa variável. E aqui já publica, ó. Beleza? E aqui já publica. Então, pega o valor que você colocou na temperatura atual e manda para o feed de temperatura. Pega o valor da umidade atual, manda para o feed umidade. Para ficar um pouco mais visual para a gente aqui, né? Não precisa necessariamente estar na plataforma. Também coloquei para mostrar os valores de temperatura e umidade na própria serial. Vamos testar isso então? Vou descarregar o código e fazer a transferência do código aqui em Upload. Código transferido, vamos acompanhar pela monitor serial aqui então, ó. Então já conectou nesse tempo, já conectou, já está mandando as informações recebidas. Temperatura atual 25.5, umidade 60.3. Subiu um pouquinho a umidade. Espero que tenha gostado, tenha entendido. Mas esse código já está disponível, pode fazer download, fazer edição conforme for a sua necessidade. Foi um prazer a gente trabalhar esse código. Te vejo na próxima aula. Até mais.